Hoje nós vamos fazer uma receita de pão 100% integral. Eu tenho aqui nesse recipiente 1 quilo de farinha integral. Você pode usar a simples ou aquela com grãos. E o que mais nós vamos utilizar é 400 ml de água morna, que não queime os seus dedos, então tem que estar morninha. Meia xícara de óleo, eu estou usando de canola. Eu tenho aqui um dedo menos da metade da xícara, tá? De açúcar refinado, 3 ovos inteiros, 1 colher de sopa de sal, não se preocupe porque não fica salgado, e um envelope de fermento instantâneo para pão. A medida da xícara é 200 ml. Eu vou bater tudo aquilo lá separado no liquidificador, porque eu prefiro que ele dissolva bem os ovos, o fermento, né? Do que colocar lá no recipiente e mexer junto com a farinha, tá? Então eu primeiro bato tudo aqui para depois colocar essa parte líquida lá. Antes de colocar o fermento, eu vou deixar ele por último. Eu coloquei todos os ingredientes, coloquei a água agora no finalzinho e vou bater um pouquinho. Daí eu espero dissolver um pouquinho, desmanchar bem esses ovos e aí sim eu venho com o fermento. Esse fermento eu não vou fazer aquela esponja que muita gente faz antes e tal, porque eu não vejo necessidade disso, tá? Não altera muito a textura do pão. Mas se você preferir, né? De repente tem algumas receitas que são assim. Coloquei o fermento e eu deixo por 1 minuto batendo, porque esse fermento é instantâneo, seco, ele precisa ser hidratado. Então, já bateu aqui, já hidratou, aí sim eu venho e coloco no recipiente onde está 1 quilo de farinha de integral, né? Farinha de trigo integral, 100%, não coloquei farinha branca, nada, e é só misturar. Esse ponto aqui já não dá mais com a colher de pau, eu vou colocar as mãos e ela fica uma massa grudenta, uma massa pesadinha. Coloco um pouquinho mais só para ir soltando da mão para dar o ponto. E aqui não precisa muita farinha, porque como a massa é um pouco grudenta, chega num ponto que é melhor você ir lá lavar sua mão para voltar a pegar na massa. Aí lava sua mão e volta que dá tudo certo. Aqui ela já tá certinha, vou deixar ela bem arrumadinha, arredondada, sempre colocando o ar para dentro da massa, né? Fazendo aquele movimento de fora para dentro. Aí eu dei a forma nela aqui e vou só colocar um pouquinho de azeite de oliva, mas pode ser o de canola também, ou o que você tiver aí, só para deixar uma camadinha bem fininha por cima da massa para ela não ressecar. Aí feito isso, cobre. Então eu tenho tampa, mas se não, você põe um plástico, um pano e vai esperar dobrar de tamanho. Aí vai depender da sua casa, do seu ambiente, enfim, de várias coisas, né? Aqui já dobrou de tamanho e agora eu vou salpicar um pouco de farinha numa bancada, na sua mesa, enfim, e um rolo você vai precisar para abrir a massa, tá? Porque daí ele vai desenvolver melhor se você abrir e enrolar ela para ele poder crescer outra vez. Aqui eu vou dividir em duas, mas se você quiser fazer abrir inteira ou se você quiser abrir, cortar em mais pedaços e fazer vários pãezinhos, por exemplo, pequenininho, né? Eu amasso bem sempre esse movimento de fora para dentro, que assim você vai sempre agregando ar dentro da massa para que ajude no crescimento. E aí eu só vou pegar o rolo aqui e abrir. Vou mostrar para você um pouquinho. Não tem formato certo, você faz do jeito que você quiser. Se quiser fazer mais quadrado, mais redondo, mais comprido, não tem problema. Porque o ideal é que você deixe pelo menos aí com meio a 1 centímetro de espessura. E aí você consiga enrolar. Então, aqui eu fiz ele mais retangular por conta do tipo de assadeira, que é retangular também. Mas, enfim, você deixa do jeito que você quiser. E daí você vai moldando. Eu deixo a última parte que eu enrolei, eu deixo ela virada para baixo na assadeira e nas pontas ali eu vou fechando. É uma massa, né, gente? Então vocês têm condição de moldar ali do jeito que vocês quiserem. Fiz com a outra parte também, ó. E untei essa forma, essa assadeira aqui com um óleo só com óleo de canola. E agora eu vou vir com
Azeite de oliva também, mas também pode ser outro óleo, não tem problema, é só para não ressecar a massa. Passei um pouquinho, ó, já tem um brilhinho aí e eu vou deixar, ó, um espaço, né, porque eles vão crescer. Cobri aqui com plástico filme e 1h15 depois, tá? Que foi o tempo de crescimento. Olha, já estão mais gordinhos, quase encostaram lá no outro. Então já está no. Aí vai pro forno a 180 graus, 170 a 180 graus, tá? Para que você possa assar ele mais lentamente, para não ficar cru por dentro, porque ele é uma massa pesada mesmo. E assim, tá aí, ó. Fiz uns riscos em cima só para dar uma carinha de pão integral. Olha, ele quase juntou ali um no outro. E para não ficar cascudo, bem importante isso, você coloca um pano úmido, não encharcado, tá? Um pano úmido, você coloca por cima e deixa ali uns 10 minutinhos depois que você assou, para que ele fique aquele calor do pão e a umidade que está no pano, ele deixa o pão com uma casca mais molinha. E depois é só se deliciar, né, gente? Porque um pãozinho desse, comer ele quentinho, meu Deus, quem resiste, né? Põe lá uma manteiguinha, uma margarina, o que você tiver aí e aprecie, porque é muito bom, gente. E ó, ele não é um pão extremamente macio, porque farinha integral é assim mesmo, né? Ele não vai ficar, tá? Mas mesmo assim é ótimo. Espero que tenham gostado.